Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Um ótimo fim de semana a todos, né? Não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas hoje, então, é o nosso último sábado pedagógico desse ano e espero que seja o, o último desse contexto aí, tão complexo, né, do ensino remoto. Então, para fechar com chave de ouro esses sábados pedagógicos, eu, a professora Samara e o professor Jorismar, pensamos em abordar com vocês a temática dos museus. Né? Essa temática que é tão ampla e tão interessante, e tão com tantos potenciais abordar aqui sobre diversos enfoques, diversos aspectos. Então, professor Jorismar, seja muito bem-vindo para mais um Sábado Pedagógico. Oi, professora Samara. Oi, pessoal. Também não sei que horas vocês vão assistir, né? Então, nós estamos aqui justamente para fechar o nosso sábado pedagógico e assim a gente encerra, né, toda essa jornada aí das aulas virtuais e que eu espero que tenha, de alguma forma, ficado um pouco de aprendizado com tudo que nós trabalhamos aqui. E em breve nós vamos estar presencialmente e nós teremos o contato, né, mais próximo. Então, vamos para mais um sábado pedagógico. Eu espero que vocês gostem. Nós preparamos essa aula com muita excelência para vocês. Isso mesmo. Essa aula de hoje, então, sobre museus, né, pessoal? Então, claro, quando falamos de museus, a maioria das pessoas vai relacionar com história, né? A gente vai ver que isso não necessariamente é uma relação tão forte assim, né? Existe essa relação, mas museu não tem só a ver com história, né? A gente vai ver que existem vários tipos de museus. Mas inicialmente todos os primeiros museus, eles eram museus de história e de memória, né? Então, a função primordial do museu, como ele foi criado, como ele foi concebido, é de guardar, né, ser um ambiente, um espaço para guardar a memória de uma sociedade ou de um povo. Guardar a história, né? Em grego, museu significa templo das musas e já era usado desde a Alexandria para designar o local destinado ao estudo das artes e das ciências. Então, desde a antiguidade já existia um espaço onde você guardava os documentos, né? Como a própria Biblioteca de Alexandria, que era uma das maiores bibliotecas da antiguidade, já existia essa ideia de guardar os documentos históricos, né? Os relatos do passado. Os museus modernos foram criados no século XVII a partir de doações de coleções de particulares, né? De pessoas muito ricas, muito viajadas, como Grimani, na Veneza. Mas o primeiro museu, como conhecemos hoje, surgiu a partir de doações da coleção de John Tredescant, feita a Alice Ishmael, à Universidade de Oxford, conhecido como o Ishmael Museu. Né? Então, o Museu de Ishmael é, então, esse museu britânico, né, na cidade de Oxford. Pode passar aí, Joris. Que foi reconhecido como o primeiro museu, assim, com esse aspecto que nós conhecemos, né? Vocês podem observar aí a arquitetura dele toda bem antiquada, né, do século XVII, com vários quadros que pertenciam ao Ishmael, né? Esse cara que doou esse museu para a universidade. Pode passar, Samara, deixa eu só acrescentar. O que me chama muita atenção também é a imponência, né, das construções. E naquela época, nós podemos observar, não se tinha toda uma tecnologia como se tem hoje, né? Então, era bem mais difícil eles construírem todos esses prédios, né? E mesmo assim, eu acho que é uma parte da história. Quando eu viajo para algum canto, assim, é o que eu gosto de ver, né? São essas a arquitetura dos lugares, dos prédios que chamam muita atenção. E veja que esse museu ele recorda esse passado das musas, né? Do Museum, né? Que é o Templo das Musas. Então, tem essa arquitetura que lembra a Grécia Antiga. Pode passar, Jones. Então, continuando com a história, nós temos que o primeiro museu público foi criado na França, no governo revolucionário. Então, vamos lembrar, a Revolução Francesa. Em 1793 é criado o Museu do Louvre. Então, vejam só, um dos maiores museus de todos os tempos, né, o museu mais conhecido de todos, foi criado em um contexto histórico revolucionário. Isso é muito interessante, muito importante. Né? E por que será que os revolucionários quiseram criar um museu?
né, para justamente demonstrar poder, demonstrar como o regime revolucionário estava tornando a França um lugar melhor, através do conhecimento, através das ideias, o iluminismo que movimentou a Revolução Francesa. Então, os iluministas e os revolucionários eram muito apegados a essa ideia do conhecimento, e não só do conhecimento, que muitas vezes ficava restrito às elites, mas o conhecimento sendo repassado para o povo. Então, por isso a ideia de criar um museu público, para que o povo francês começasse a se educar, né, a ser educado. Já no século XIX surgem muitos dos mais importantes museus de todos os tempos, a partir das coleções particulares que se tornaram públicas, como o Museu do Prado, na Espanha, e o Museu dos Mauritshuis, não vou conseguir dizer esse nome certinho, que fica na Holanda. Somente em 1870, nos Estados Unidos, é fundado o Museu Metropolitano de Arte em Nova York. Né? Então, vários museus aí vão sendo criados ao longo do tempo, vários com histórias aí, e que têm até hoje bastante importância, né, nas suas respectivas áreas. O Louvre, ele é um museu especializado em arte, mas a gente vai ver que existem vários tipos de museus e alguns bem curiosos e interessantes. Pode passar. E também o que me chama a atenção, Samara, que desde esse período, né, já se tem uma preocupação de preservar aquilo que é histórico, né, justamente para que as futuras gerações elas tivessem acesso. Né? Lembrando que em outras culturas, outros povos, né, por exemplo, se você pegar naquela parte ali, onde você vai ter ali, por exemplo, os grupos terroristas, os talibãs, né, eles destruíram muitos museus, muitas obras de artes, né, justamente porque eles não entendem, eles não têm esse conhecimento. Muitas vezes porque também eles acreditam, são pessoas que são intolerantes religiosos, então os museus muitas vezes eles têm imagens de religiosidades que já foram extintas, né? Por exemplo, na região do Oriente Médio, antes da chegada do islamismo, que é a religião predominante hoje, existia uma série de religiões tribais, religiões que cultuavam vários deuses, e deuses, às vezes deuses em formato de animais, como os próprios egípcios, né? Então, isso, para os islâmicos radicais, é uma coisa, como o pessoal, muitas vezes, tudo no mundo é coisa do diabo, né? Então, eles é aquela coisa de que tudo aquilo não deve ser preservado porque é uma coisa que representa o mal, é maligno. Então, eles destroem também por isso. E aí você tem o Museu do Louvre, uma imagem belíssima, né? Um museu espetacular. O Louvre foi criado a partir de um castelo da nobreza francesa. Então, ele é incrível, ele é lindo, maravilhoso. Se um dia vocês tiverem a riqueza para ir visitar, mas realmente é um dos museus mais visitados de todo o mundo, né? Eu espero ter, viu? Para ir lá um dia conhecer. Se Deus quiser, eu também quero ir. E outra curiosidade, é no Louvre que está a Mona Lisa, que é o quadro mais famoso do mundo, né? Você pode ver a Mona Lisa e outros tantos quadros incríveis dos grandes mestres do Renascimento, todos estão lá. Foi cenário de vários filmes também. E de um recente clipe da Beyoncé. Pois é, olha só. Pode passar, Joris. E continuando com um pouco de história, vamos para o Brasil. Então, qual foi o primeiro museu do Brasil? Esse museu é do Nordeste, né? Foi o museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, em 1862. Então, olha aí, nós temos esse título do museu mais antigo do Brasil. Outros museus foram fundados durante o século XX, sendo o mais importante, pela qualidade do acervo, o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, fundado em 1947. Então, olha aí que interessante, inclusive Pernambuco tem vários museus importantíssimos, tem o Brenan, né, se não me engano, que tem lá. O Brenan, que ele está entre os melhores, né, aí do mundo, eu já tive a oportunidade de conhecer, e quem sabe um dia a gente consegue levar nossos alunos lá, né? É muito Seria legal. ótimo. Seria ótimo. Pode passar, Joris. E agora vamos ver essa variedade de museus, né? Então, realmente, a maioria dos museus, quando a gente pensa, eles têm acervos históricos, né? Que guardam objetos comuns à história de um povo ou de um lugar.
Mas também existem os museus de arte, como o Louvre, que são focados em objetos de arte, como pinturas e esculturas. Claro que história e arte, nesse sentido, se misturam, né? Mas existem museus de arte moderna, por exemplo. Museus de arte moderna que você vai ter aquelas obras super complicadas de entender, né? Mas é outra modalidade de museu. Existem também museus que têm acervos de biologia, como os que são destinados à exposição sobre animais, e nele encontramos os fósseis dos dinossauros, por exemplo, né? Fósseis de dinossauros, e não só dos dinossauros, mas todo tipo de animal que está aí na Terra pode ter a sua, vamos dizer assim, o seu esqueleto ali sendo apresentado no museu. Um exemplo de museu muito importante, que é o Museu de História Natural da Inglaterra, que é o museu em que o Darwin ele começou a conceber a sua teoria da evolução, a partir dos estudos que eram feitos no Museu Britânico de História Natural. Né? Então, por exemplo, eles tinham fósseis de baleias, fósseis de rinocerontes pré-históricos, e o Darwin começou. O Darwin é o Darwin? Isso. Ele começou a estudar a partir desses fósseis e desenvolver a teoria da evolução a partir desses fósseis. Né? Museus de geologia também são muito importantes, que são responsáveis por expor variados tipos de minerais e rochas. Samara, deixa eu só te interromper. Aqui na UFCG nós temos um museu de gemas, né, que eles chamam, e é bem interessante porque você tem uma variedade imensa, você vê várias pedras preciosas lá, é bem interessante. Também, quem sabe um dia, né, a gente consegue visitar. Um pouquinho mais de recurso, a gente leva vocês para visitar esses museus aí interessantes. Museu da Linguagem, no Brasil a gente tem o Museu da Língua Portuguesa, que é muito interessante também, que são criados para explorar as variedades linguísticas e ressaltá-las. Então, a língua portuguesa, como é uma das línguas mais variadas que existe, em termos de sotaque, né? A gente tem várias influências aí a forma como o português é falado, e aí tem o Museu da Língua Portuguesa está aí para falar sobre isso. E os planetários são uma espécie de museu também que vai estar focado em apresentar o espaço e os conhecimentos que o cercam. Né? Então, vejam os tipos, e esses aqui são só alguns tipos de museu que eu pensei para vocês verem que museu ele está aí em diversas áreas de conhecimento, né? Então tem museu para todo tipo de interesse que vocês tiverem e puderem visitar. Pode passar. Muito interessante, né? Lá em Parnamirim, por exemplo, eles vão ter aí um planetário, né? É bem legal. Deve ser incrível. Então quem tiver a oportunidade e assim, nesses locais que são mais próximos de vocês, que eu sei que a maioria de vocês vão, né, ali para Natal, passa por Parnamirim, quem sabe um dia, né? Exatamente. E aqui agora, então, vou apresentar para vocês alguns museus muito curiosos e um pouco assustadores que existem, né, aí nesse mundão. Então, como eu disse, existe museu para tudo, né? Então, um museu que existe é o Museu da Anatomia Humana de Ruderian. Se não me engano, fica na Alemanha. Esse museu, ele é a partir de uma coleção particular de um médico alemão, e ele tem vários corpos, partes de corpos ali conservados. Né? Inclusive, existe uma ala especificamente para as deformações corporais. Então, por exemplo, tem os gêmeos siameses colados lá e conservados inteirinhos, assim, o corpo deles. Né? Então, você pode ir e observar. É um museu bastante interessante para você ver como o corpo humano ele é diverso, né? Vamos dizer assim. Como existe coisas interessantes a pensar sobre o corpo humano e as suas várias excentricidades. Pois isso eu não queria visitar esse. Né? Ele é bem estranho mesmo, porque tá lá, galera, o pessoal totalmente preservado, né, dentro de uma solução, então é a pessoa morta lá dentro, né? Então é um pouco assustador. E outro muito assustador é o Museu Parasitológico de Meguro, que fica no Japão, né? Novamente os japoneses nos surpreendendo. Todos os tipos de parasitas possíveis e imagináveis que já habitaram ou habitam um corpo humano ou animal. Então, nesse museu, você pode dar de cara com uma tênia de 9 metros, que foi achada em um ser humano, como
conseguia viver com a tênia de 9 metros. Também é possível ver parasitas que comem o cérebro de pessoas e de animais. Não, também não Parasitas. querem nesse, Samara, pelo amor de Deus. Nem nossos alunos, com certeza. Alguns acham que poderiam ir pela bizarrice, né? Mas, enfim, é muito legal, talvez, para você perceber como nós estamos sujeitos a serezinhos minúsculos que podem nos devorar de dentro para fora. Né? A aparência do museu é toda com esses vidrinhos, né? Cada vidrinho desse tem um parasita estranho que parece, às vezes, alienígena, né? Parece aquele filme Alien, que você tem um bicho que sai de dentro da sua barriga. Então, são vários tipos, de várias regiões do mundo, parasitas extremamente perigosos e maléficos. Pode passar. Horripilantes. Outro museu horripilante, esse sim, bastante horripilante para a galera aí que tem medo de fantasmas e demônios, eu acho que todo mundo tem, é o Museu do Ocultismo de Ed Lorraine Warren, que é um casal, acho que quem aqui é fã de filmes de terror já ouviu falar dos Warren, que é um casal dos Estados Unidos que eles são praticamente caça-fantasmas, né? Então, eles são chamados quando famílias têm fantasmas ou espíritos ali atormentando a casa. E, como curiosidade, a saga de filmes, né, do Invocação do Mal, né, que tem vários filmes aí que fizeram sucesso no circuito de terror, foram baseados nos relatos desse casal, né, do Ed e da Lorraine. Inclusive, ali no fundo da imagem, vocês podem observar a bonequinha Annabelle, né, que no filme de terror é representada de outra forma, né, mais assustadora, mas a Annabelle real é essa bonequinha aí. Então, o museu é todo feito de objetos amaldiçoados, que, segundo o que eles acreditam, né, e muitas pessoas acreditam, foram em algum momento responsáveis por situações perigosas e complicadas envolvendo o oculto, né, envolvendo esses seres aí fantásticos do outro lado da vida. Então, Não iria nesse também, não. Então, esse é um museu também bem curioso e que eu acho que, assim, realmente quem tem medo não deve chegar nem perto. E quem não tem medo também, vai que você pegue alguma coisa e sai de lá amaldiçoado. Deus me livre. Pode passar. E, por fim, o Museu de Comida Nojenta. Esse museu... O museu top, Samara separou para vocês. Vocês estão vendo. Se estiverem comendo agora, parem o que estão fazendo, porque esse é o Museu das Comidas Nojentas. A idealização desse museu partiu de um cara que é muito viajado, um holandês, né? Os holandeses também são muito conhecidos por serem muito como é que chama? Excêntricos. E esse cara viajou o mundo inteiro em busca de iguarias alimentares de vários povos, né? E aí ele fez um museu, um museu temporário, né, em que ele apresentava esses pratos. Entre os pratos mais estranhos está esse aí na imagem, que é um coquetel da Mongólia, em que você bebe uma espécie de suco de... como é o nome, meu Deus? Suco de tomate, como fosse um suquinho de tomate, mas aí a cerejinha é um olho de cabra dentro. Mas alguns programas de TV aqui brasileiros, né, eles também tinham essas... E que aí eu ficava me perguntando se era mesmo olho de cabra, né? Mas eu acho que sim. Nessa região da Mongólia, eles são aquelas pessoas que aproveitam tudo, né, do animal. Então, tem esse drinkzinho muito conhecido lá. E aqui embaixo você tem um vinho, também da região, uma região chinesa, em que esse vinho é maturado com centenas de filhotes de ratos mortos dentro. Então, a maturação do vinho acontece junto com a putrefação dos corpos de filhotes de ratos. E, por fim, aqui, você tem outro prato, outra iguaria deliciosíssima que vem da Finlândia, que é uma foca que é morta e recheada com aves migratórias. É enterrada e depois desenterrada e então consumida. Esse é o mais nojento de todos. Estou me sentindo no programa No Limite. No Limite. Pois é. E o pior de tudo, esse museu não é só para ver. Quem tiver coragem, o realizador convida a provar as iguarias, né? Quem teria coragem aí? Pagar por isso, Samara?
tem que pagar por isso. É uma Oh, experiência. E gente. o idealizador do museu ainda fala que esse museu ele está pensando também nas comidas do futuro, né? Que no futuro nós teremos que nos alimentar de todo tipo de matéria animal, né? Que nós não teremos tantos critérios alimentares no futuro e por isso a gente devia retornar a essas tradições alimentares de povos antigos, né? E a Então gente é vai. interessante a ideia, mas bem É, nojenta. e a gente vai ver isso também, né, Samara? Por exemplo, lá na China, na época de Mao Tse Tung, né? É, Eles passaram por um período de muita fome, de crise. Então, é por isso que eles têm hábitos alimentares um pouco diferenciados, né? Então, a gente exato. vai. Todos os povos que passam por necessidades alimentares, como secas, aqui no sertão também, por exemplo, muitas comidas sertanejas são ditas como nojentas, como a buchada, por exemplo, né? Apesar de o pessoal gostar muito, Pois quem é de é, fora, mas o preá, o calango, né? Se o come, calão, nunca comi isso. Então, eu tenho certeza que vocês, nossos alunos, em algum momento já ouviu falar sobre isso, né? Já. exatamente. Uhum. Lá na China é muito comum que se coma esses tipos de alimentos, que para nós é muito nojento, mas para eles estão acostumados, né? Inclusive ovos podres que eles enterram e comem depois de muitos dias lá putrefando, eles comem e é uma iguaria chinesa muito famosa. Pode passar, Jorge. Acho que esse é o. Pronto, pessoal. Então, aqui dando continuidade, mas de uma forma mais leve, tá? Que Samara pegou pesado um pouquinho aí com essas comidas aí, né, Samara? Então, nós vamos falar aqui de alguns museus. Olha, tem vários, tá? Mas aí eu vim pesquisar aqui alguns que eu achei interessante e talvez muitos de vocês já conhecem. Um, por exemplo, é o Memorial da Resistência, ele fica na cidade de Mossoró, certo? E ele foi inaugurado no ano de 2008. E é bem interessante que esse memorial, ele é um dos principais pontos turísticos lá de Mossoró, e a temática dele é justamente homenagear os heróis da resistência, que foi liderado aí pelo prefeito Rodolfo Fernandes, né, no ano de 1927, e eles resistiram, eles lutaram à invasão aí do bando de Lampião. E aí, no Rio Grande do Norte, eu sempre falei aí no Rio Grande do Norte porque eu estou aqui na Paraíba. Em Mossoró também tem um espetáculo, né, Samara? Me ajuda aí. Mossoró, cidade junina, acho que todo Mossoró, ano cidade tinha. junina, Eles refazem, né? Reencenam esse momento histórico da tentativa do Lampião de invadir a cidade. E é um marco histórico muito importante assim, para toda a cidade, a resistência ao bando de Lampião. Né? e eu fui pesquisar e eu vi que é um ponto alto aí da festa, né? Justamente aonde junta muitas pessoas de fora, vão justamente ver esse momento. Então, claro que foi um evento que marcou a cidade, principalmente as pessoas que moravam lá naquela época, né? E deve ser repassado sim para as futuras gerações possam conhecer a história, né? Então aqui nós Exatamente. temos algumas imagens e aqui vem mostrando justamente nesse painel a questão da religiosidade, né? De como era o lugar na época, né? Então você vê aqui ó, algumas imagens antigas, é bem interessante. Aqui na foto não dá para a gente ver com tantos detalhes, né? E aqui também nós vamos ter painéis contando a história do bando de Lampião, né? Então vem trazendo aqui a história de cada um deles. É interessante porque a cidade ela lutou contra o bando, né? Resistiu e hoje ela conta um pouco da história de quem foram esses personagens, né? Personagens O não, essas bando de pessoas. Lampião. O bando de Lampião, pessoal, principalmente o pessoal aí do nono ano, é parte importantíssima do contexto do Brasil da década de 20. Né? O cangaceirismo é um movimento social, histórico, né?
que, assim, é muito polêmico, porque ao mesmo tempo que essa figura de Lampião muitas vezes é colocada como um herói, como uma espécie de Robin Hood sertanejo, também a gente sabe que existiram acordos entre ele e os coronéis da região, né? Então, existia essa figura do cangaceiro, ela é ao mesmo ela é dúbia, né? Ela ao mesmo tempo pode ser positiva ou negativa, dependendo do olhar que se tem, né? É Então, aqui verdade. nessa cidade, na cidade de Mossoró, a figura do cangaceiro é a figura de um inimigo à altura, né? Então é um inimigo forte que foi derrotado, mas mesmo assim e contribuiu para a construção da própria identidade do moçoroense, né? Como aquela pessoa forte, guerreira, né? Que não baixa a bola para ninguém. E é tão interessante, Samara, que a gente vai ver que no Nordeste, na verdade, aconteceram vários movimentos de resistência, né? Por exemplo, a Exato. gente pode ver lá Canudos, né? Então, Uhum. foi um movimento liderado pelo, agora me fugiu o nome do padre, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, né? Que justamente eram pessoas que passavam por toda uma dureza. Gente, se hoje as pessoas acham que a vida está difícil, né? Que é difícil, vamos imaginar lá nessa época, né? Que Pois essas é. pessoas não tinham acesso à terra, existia uma concentração bem maior, né? Pelos coronéis que mandavam e desmandavam e eram, na verdade, o poder ali. Isso não mudou muito não, porque essas famílias meio que elas se perpetuaram no poder, né? Então, quando eu trago aqui para o estado em que eu moro, né, que eu conheço mais a história, eu vejo que essas famílias tradicionais elas ainda se perpetuam de alguma forma no poder. A mesma coisa acontece aí também. Meus alunos aí lembram que em 2019 nós fizemos uma visita, né, a uma fazenda aí que é bem interessante, Airapuru. como é, Samara, o nome? É Airapuru ou Irapuru? Irapuru, alguma coisa assim. E aí lá justamente vem contando a história desse esse senhor lá, né, que foi prefeito, governou aí, enfim, ele era da política e mandava no pedaço. Então, Ele é considerado, eu não sei se é Teodorico, não, né? Teodorico, é isso Eu estou mesmo. confundido. Mas ele é considerado o último dos coronéis, né? Porque o coronelato dele aconteceu já no final da era dos coronéis, com a Nova República. Isso Mas mesmo. até a década, até o tempo antes dele morrer, mesmo ele muito velhinho, ele era uma figura de muito peso, assim, que as pessoas obedeciam muito o que ele mandava, né? Então tem É essa questão da verdade. obediência. Sim. E aqui eu trouxe para vocês, e aí é a cidade da professora Monique, né? Apodi? Acho Não, que Monique Açu. é a sua, é a sua. Então, lá em Apodi, nós vamos ter o Lajedo de Soledade, que é um sítio arqueológico, certo? Que vai se localizar justamente em Soledade, que é um distrito de Apodi, e ele está a 80 quilômetros de Mossoró, então é um pouco próximo, né? É bem É. interessante. Aqui na Paraíba, Samara, nós temos um que é muito conhecido, que são as Itacoatiaras do Ingá, que você vai ter inscrições rupestres também nessa pedra, né? E eu sempre levo meus alunos lá, meus alunos daqui da Paraíba, né? Aqui Mas próximo de Caicó tem Carnaúba dos Dantas, que eu visitei na isso. época da faculdade, que tem várias inscrições também rupestres. E nós vamos ter também muitas inscrições rupestres no Piauí, né? O Piauí nós vamos ter cavernas com várias inscrições rupestres. Eu não estou lembrando agora o Serra nome da da Capivara? Terra da Capivara, né? Onde você vai ter um, uma, um acervo muito grande disso daí. E olha como é interessante aí, gente, o Lajedo de Soledade, Se eu né? só lembrar, Jorge, acho que tem na Serra da Capivara quem pesquisa, existe uma pesquisadora francesa que veio para o Brasil, Niede Guidon, Sim, você sabe? sim, é Que ela verdade. vê, ela estuda o hominídeo aqui, aqui na Serra da Capivara, no Piauí, e ela, há muito tempo, ela tenta provar essa tese dela de que o hominídeo ele não teria vindo pelo Estreito de Bering, né? Que ele teria vindo por cabotagem, navegação de cabotagem, e aqui teriam hominídeos muito mais antigos, né? Eu acho que ela está radicada lá, até um dia desse o Whindersson foi lá e falou com ela. Foi mesmo, eu vi. E também tem vários documentários, vocês depois podem procurar aí na internet que vocês vão achar.
Então, veja, Interessantíssimo olha, esses lajedos, né? a beleza desses lajedos. E aqui também eu trouxe, ó, essa imagem aí que mostra justamente essas inscrições rupestres. E veja que como eles tentavam representar, né, animais. Lá eu estou falando das Itacoatiaras porque é um ambiente que eu já fui várias vezes. Então, tem figuras lá que eles representavam as fases da lua, entendeu? Eles representam aí os animais, a contagem do tempo, né? Claro que isso são interpretações dos estudiosos, né, de quem está estudando aquela cultura. Para ele poderia ter outra representação que a gente não vai saber ao certo, né? Essas Então, imagens aí são muito interessantes, né? Tem imagens que a gente olha, parece uma águia, né? Um bicho voador. isso é verdade. E que E é um ambiente totalmente diferente, assim, a gente vê, é bem surreal, né? Você já imaginou essas pessoas vivendo nessas cavernas há tantos milhões de milhares de anos, né, atrás, isso, e é um ambiente totalmente, assim, que a gente não é acostumado a ver, né, tanto assim. é verdade, Samaria, assim, é bem interessante porque mesmo naquela época, né, eles já tiveram a curiosidade de produzir a tinta, de desenhar, né? Então é muito interessante isso daí. E lá também, ó, justamente eles vão ter algumas peças aí que representam e vem trazendo um pouco da história do lugar. Eu fiquei muito encantado quando eu estava pesquisando e eu acho que é um lugar que eu quero muito conhecer. E também aí pertinho de vocês tem o Museu Solar Ferreiro Torto, em Macaíba. Ele é patrimônio histórico e ele foi tombado pela Fundação José Augusto e ele abriga aí em seu acervo 250 fotografias de personalidades e momentos da história política e social, econômica e religiosa de Macaíba. Eu tenho aqui outra foto para vocês terem a É dimensão. lindo, Então, todos esses casarões, assim, eu acho belíssimo. Eu fico contemplando. Eu queria muito morar num lugar desse, assim, é porque lindíssimo. é, é a história viva ali, gente. Samara fica dizendo que eu sou historiador, mas eu sou geógrafo, tá, gente? Mas aqui eu gosto muito. Então, tem uma cidadezinha aqui na Paraíba que eu quero muito trazer vocês para conhecer. E alguns alunos já vieram aí de Tangará, que é a cidade de Areia, que é uma cidade totalmente tombada pelo patrimônio histórico, né, onde as pessoas não mexem nas fachadas da casa, não mexem de maneira nenhuma. E é como se você estivesse andando em um cenário de novela de época, né? Então, eu quero muito trazer vocês, eu espero que nós tenhamos essa oportunidade agora em 2022, né? E que vocês continuem aí com a gente no Severino Bezerra, e que é isso, vamos conhecer. E aí, Macaíba é bem pertinho, quem sabe, Samara, nós vamos organizar uma aula de campo, né? Pra É conhecer. perfeito. Seria perfeito. Pois é. E por último, gente, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, eu não conheço, mas eu já coloquei aqui na minha agendinha de prioridade que eu vou conhecer. É o Castelo Zé dos Montes, ele está localizado aí na Serra de Tapuiá, né? No Acho que é município tapuia. é, de Sítio Novo, né? Aí bem pertinho de vocês. Ele é considerado um cartão postal do município pela beleza exuberante que contrasta com a paisagem, né, de serras entre as quais ele está situado. Seu Zé dos Montes, como era conhecido, ele já faleceu, né, com 87 anos, mas até passa aí no Rio Grande do Norte um programa Rota Inter TV, né, que um dia desse passou uma reportagem mostrando sobre esse castelo. Então, hoje a família ainda preserva, recebe pessoas que querem conhecer, e eu achei bem interessante. Claro que aí essa fotografia é no período chuvoso, né? Então a Lindo vegetação demais. ela está exuberante, ela está bonita. Nós sabemos que essa região aí, por exemplo, agora nós estamos passando por um período de estiagem, já vamos se aproximando aí do verão, né? Dia 22. Deus queira que chova muito para voltar a verdura. Pois é, mas a região aí, quando nós estamos num período de chuva, né? No inverno, nós sabemos que fica uma outra paisagem totalmente diferente
Na É a coisa verdade, mais bonita do bioma, o melhor bioma de todos que é a Caatinga. é verdade. E nós sabemos que essa vegetação ela não está morta, ela apenas está se preservando, né, guardando aí aquela água que está lá armazenada. E quando a chuva volta, né, então o solo vai ficando mais úmido e ela volta a florescer. Pessoal, então aqui nós finalizamos, mas nós queremos mostrar para vocês, certo, que durante essa pandemia e também durante alguns outros períodos, né, professora Samara, Exatamente. tem muitos museus virtuais. E aqui nós escolhemos alguns museus. Eu escolhi dois, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas pelo menos um eu vou mostrar aqui a vocês, tá bom? Então esse primeiro que nós vamos visitar, ele é o Museu Imperial. Deixa eu voltar ele aqui bem rapidinho. Tá? Enquanto você vai colocando, eu vou falando um pouquinho, tá, Joris? Sim, fique à vontade. O Museu Imperial, se eu não me engano bem, ele é um museu muito importante da história do Brasil, né? Porque ele vai, pelo próprio nome diz, né? Ele vai trazer a história e a memória do Império Brasileiro. É o contexto de Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas sobretudo Dom Pedro II, que foi o imperador do Brasil durante o contexto do século XIX. Então, durante esse contexto, os museus na Europa eram mais do que lugares de conhecimento, era muito bonito, né? Era muito bacana que a nobreza conservasse museus, criasse museus e conservasse museus. Por isso que o incentivo que a coroa brasileira deu para a criação não só desse, mas de outros museus, nesse contexto, vem porque justamente os museus eram muito importantes para a realeza. Né? Então, o brasileiro sempre busca imitar o estrangeiro, então é claro que Dom Pedro II teve bastante esse carinho com os museus aqui no Brasil. É verdade, Samaria. É tão interessante verificar, porque a família real, né, ela trouxe muita coisa aqui para o Brasil. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai ver, né, que ele construiu ali o Jardim Botânico, né, e outras obras foram construídas justamente no Rio de Janeiro, né, que ganhou uma infraestrutura justamente com a vinda da família real. É tão interessante que o Museu Imperial ele foi a residência predileta de Dom Pedro II, né? Era onde ele passou ali, dizem, né, que foi o local onde ele passou os melhores momentos de sua vida. Eu achei interessante trazer também, porque vocês estão, alguns de vocês acompanham essa novela, né, que está passando na Globo, e eu achei que seria interessante. Então vocês vão ver agora, é certo, ele é um projeto do major e engenheiro alemão Júlio Frederico Kohler, né? Ele era superintendente da Fazenda Imperial e foi seguido, após sua morte, os arquitetos Joaquim Cândido e José Maria Jacinto, né, deram continuidade aí. Então vocês vão ver aí, é muito lindo esse museu. Vamos lá, vamos conhecer. Deixa só carregar. Do Brasil, o Museu Imperial. Nem mesmo o primeiro morador deste palácio, Dom Pedro II, perdeu com a convivência o encanto provocado por esse jardim. Escreveu ele no seu diário o irresistível hábito de registrar a magnitude da entrada da sua morada de veraneio. Aproveitei o tempo em casa até que almocei e o mesmo fiz depois partindo para a cidade. Parei perto do portão da saída do jardim para que um daguerreotipista tirasse a vista. Diário de Dom Pedro II, Petrópolis, 24 de junho de 1861. Veja neste quadro, logo na entrada do palácio, a imagem do pequeno monarca Dom Pedro II aos 12 anos de idade. Ele foi pintado pelo professor da Academia Imperial de Belas Artes. Sempre é uma característica física dos Bragança Bourbon, o queixo protuberante, gorducho. Herança do lado do pai, Dom João VI.
É lindíssimo, né? E, pessoal, muito importante essa informação de que pintado pela Real Academia de Belas Artes é outra questão, né? Além dos museus, o incentivo cultural que a família real deu ao Brasil foi essas academias de artes, né? A favorita da família real, porque justamente no contexto né, do contexto imperial, existia muita ideia de que os ares das serras melhoravam os pulmões e preveniam doenças respiratórias, né? Inclusive pessoas que tinham doenças como pneumonia, iam para regiões de serra para ver se recuperava. Claro, a medicina não tinha avançado para se entender que pneumonias são causadas por bactérias, né, ou vírus, mas é interessante como isso faz parte da nossa história medicinal também no Brasil antigo. Mas aí estava mostrando só pronto, pessoal, nós voltamos. Vou mostrar agora aqui por dentro, tá? Deixa eu voltar aqui, mostrar a vocês essa parte agora. Nós estávamos entrando, né, professora? Aqui, ó. Entrando no museu. No museu. Clicar na foto de Dom Pedro, não, porque eu achei interessante a sala de jantar, ó. Olha que lindo. Olha o luxo desse luxo. Todos os móveis que você vê foram feitos por encomenda e eram do Palácio de São Cristóvão. Através dessa sala, podemos entrar um pouco mais na rotina da família real e nos costumes da época. É onde eles jantavam. Olha a riqueza. E vejam, pessoal, que era um lugar mais íntimo da família, era a casa de veraneio deles, né, de passeio. Então, vocês podem ver que a mesa é um pouco mais pequena do que normalmente é em casas reais, em que eles recebem muitas pessoas, né? Mas mesmo assim, muito luxuosa e muito bonita. Todas as madeiras são madeiras de lei, caríssimas, importadas, muitas vezes da Europa. Ai, essas cortinas são tudo de maravilhosas. No período do Brasil Império, desde meninas, as mulheres eram ensinadas a serem mães e esposas. Limitavam-se às tarefas domésticas e carregavam os estigmas que fundamentavam a lógica patriarcal. Nesta sala, podemos observar uma das atividades especificamente femininas, o bordado. Era muito apreciado e considerado uma arte cuja destreza dava àquela que a possuía o traço de refinamento. Praticado pela imperatriz, pelas princesas e por damas de companhia, também promovia a convivência feminina na sala de costura. Os móveis que você vê aqui eram... A família imperial nunca usou luz elétrica no palácio. Por isso, para aproveitar ao máximo a iluminação natural, todos se levantavam cedo, almoçavam às 9 e jantavam por volta das 16 e 17 horas. Este lustre exuberante que você vê aí era todo aceso com velas. Nossa, como não pingava na cabeça. Interessante. Olha a sala de música. Piano. Ou cravo, né? Nessa época era mais o cravo. Chegamos num lugar de destaque no palácio, a sala de música e baile. A música era uma disciplina indispensável aos membros da família real. Naquela época, os temas da decoração indicavam o uso do cômodo. Se você observar os estuques, verá que eles são ornados com instrumentos musicais. Os detalhes é o que chamou muita atenção, né, professora Samara? Olha só a maçaneta de vidro. Ou cristal, né? Naquele contexto era o cristal. Pois é. Olha os corredores. Nada de plástico. Plástico é uma coisa moderna. Pois é, vamos conhecer aqui o gabinete de Dom Pedro, né? Exato. Olha,
quadro dele ali, pousando jovem, com seus ornamentos. Este era o gabinete de trabalho de Dom Pedro Augusto, o neto mais velho e preferido do imperador Dom Pedro II. Olha aí. Ele foi o primeiro príncipe no mundo a graduar-se em engenharia civil e escreveu diversos trabalhos sobre mineralogia. Herdou o gosto do avô pelos estudos, sendo membro do Institut de France, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além de ter dado uma conferência sobre minerais na conceituada Académie des Sciences na França. O que chama a atenção são várias portas também, né? Exato. Você vai para onde? Vamos para onde agora? Olha aí. Quadro lindo. A sala do Segundo Reinado representa a vida política do período imperial. Os móveis foram usados no Salão Nobre do Palácio do Senado do Império, no Rio de Janeiro. Ele foi a residência do Conde dos Arcos e depois se transformou na sede do Senado Nacional. A sala era o palco da vida política brasileira, onde ocorreram alguns dos mais importantes acontecimentos, como a eleição da regência provisória em 1831, o juramento solene de Pedro II, ao ser declarada sua maioridade em 1840, o juramento da princesa Isabel em 1860 como herdeira ao trono e a votação da Lei Áurea, que aboliu a escravatura em 1888. Olha aí, que lindo esse quadro dele. Vamos para mais um lugar aqui. Antessala Da coroa. da coroa. O fim da regência estabilizou o governo. Pedro II era dedicado e realizava inspeções pessoais diárias e visitas a repartições públicas. Sala da coroa, vamos lá. Agora você chegou no auge da visita. Pense como este objeto pode representar uma história. A coroa de Dom Pedro I, manufaturada em ouro cinzelado pelo ourives Manuel Inácio de Loyola em 1822, representa a soberania do Brasil após a independência em relação à colônia. Trata-se, portanto, de muito mais que um objeto precioso. Será que é para lá? Você quem vira, Joris? Eu viro também. Aí, Aqui a eu coroa. estava procurando a coroa. Pois é, Essa é a coroa. Vamos, olha que linda que ela é, menino. Coroa Imperial Dom Pedro II, ouro cinzelado. Belíssima. é. Muito legal, Joris. Agora, coroa, pode desaparecer. Aí é que tá. Pois é, gente, cliquei aqui. Bom, mas enfim, era isso que a gente queria mostrar um pouquinho a vocês e que a gente pode também enviar esse link para vocês fazerem, né, esse passeio virtual, né, professora? Exatamente. Caso queiram conhecer mais, existem vários museus que têm exposições virtuais. Basicamente, né, a pandemia teve que fazer com que todo mundo se readaptasse, mas é claro, isso é um processo que vinha acontecendo há muito tempo, porque se tem a ideia dos museus ainda, infelizmente, é muito restrita às classes sociais mais favorecidas, né? Muito embora o museu em si não seja, o ingresso não seja caro, por exemplo, mas a questão é que o costume de visitar museus ele é muito mais comum às classes
mais ricas, né, que tem mais tempo sobrando, né, para visitar os museus. Então, a ideia de museus virtuais é para que as classes, as camadas que muitas vezes não são tão favorecidas, possam também ter essa experiência, né? Tanto aquelas que estão distantes dos grandes polos, né? Nós aqui do Nordeste estamos longe desses grandes museus aí do Sudeste, do Sul, né, Centro-Oeste, mas também para as pessoas que muitas vezes, por suas rotinas, não podem visitar, né? Olha, voltamos aqui. Vamos continuar mais um pouquinho ou não? Eu acho melhor não, Jorge, já está grande. Só Então, os você. pessoal, ó, nós estamos aqui para agradecer a vocês. Muito obrigado por esse ano que a gente passou aqui de forma online, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E assim nós encerramos hoje nossas aulas virtuais, né, professora Samara? Exatamente. Obrigada a todos que participaram e contribuíram, né? Foram boas experiências para aqueles que se deixaram proporcionar, né? Para mim, especialmente, ainda não conheço vocês pessoalmente, vou conhecer agora. Conheço muito poucos, né? Eu já vi pouquíssimos alunos, então realmente é muito interessante que voltemos e, enfim, foram boas experiências, mas espero que possamos regularizar o nosso ensino no ano 2022, normalizar a situação. Isso mesmo, gente. Muito obrigado. Fiquem em paz, tá bom? E a gente se vê em breve presencialmente. Tchauzinho. Bye, bye.